minhas irmãs e meus irmãos! Mais um vídeo aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, com a caneca do canal Não Tenha Medo, Tenha Paz. Então, hoje não é live, hoje é um vídeo que a gente tá gravando aí, porque é feriado e a gente não pode deixar de falar de Deus, né? Nesse dia, nessa manhã. Então, tem aí uma sonoplastia aí, porque nesse momento que eu tô gravando tá chovendo, tá bom? Então, a gente vai falar hoje, continuando Novembro Azul, ó, todo Novembro Azul, tô com a camisa da cruz, tá aqui, ó, a plantinha com azul aqui, portanto, marada, vambora! Todo mundo aí se cuidando, né? Pois é. Então, seguinte, o título dessa live é igual ao título da última live, porque de novo a gente vai ter alguém que correu atrás, um homem que correu atrás para ajudar outro homem. Então, na última live, 4 homens correram atrás para ajudar aquele paralítico no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E hoje a gente vai para Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10, que é o texto daquele centurião que correu atrás para ajudar o servo a quem ele muito estimava, tá? Muito bem, então o título dessa live é Corra Atrás, Não Só Por Você, parte 2, tá bom? Lucas capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10 é o texto aí, tá bom? Lembrando que esse texto também está em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Há um texto parecido, tá bom? Em João capítulo 4, versículo 43 ao 54. Só que lá nesse texto aí já não é um servo, é um filho, tá? Agora, o texto paralelo mesmo é o texto de Mateus, tá? Capítulo 8, verso 5 ao verso 13. A gente vai fazer algumas referências lá, mas a nossa base é Lucas. E aí você já sabe, né, que na história da redação dos evangelhos, o texto de Mateus é anterior ao texto de Lucas. Provavelmente o autor do evangelho de Lucas viu, né, leu ou tomou conhecimento, né, lá na sua mesa de trabalho dessa narrativa que está em Mateus capítulo 8, tá? Verso 5 ao verso 13, e fez uma composição sua, colocando outros detalhes, talvez ouvindo, né, essa mesma narrativa por algumas pessoas, colocando outros detalhes, e aí o autor do Evangelho de Lucas vai e elabora, né, em cima do texto de Mateus, tá bom? Isso aí é o que a gente, quando a gente estuda a história da redação dos evangelhos, é isso aí que a gente estuda, tá? Quem é que foi criando em cima de quem, tá certo? Bom, então vamos lá. Lucas capítulo 7, então, verso 1. Vamos direto para o texto, né? Você já abriu aí a sua Bíblia. E diz assim, ó, estudante da Bíblia, olha aí. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Essa é a versão na Nova Almeida atualizada, tá? Então Jesus concluiu todas as suas palavras. Que palavras são essas que Jesus concluiu? Se você está com sua Bíblia aberta aí, em Lucas 7, você vai ver que Lucas capítulo 6, ali a partir do versículo 20,
Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20, vai fazer um resumo do Sermão da Montanha, lá de Mateus capítulo 5, capítulo 6, tá? E capítulo 7. Então, essas palavras que Jesus concluiu, que está dizendo em Lucas 7:1, são as palavras aqui do resumo do sermão, tá? Que agora em Lucas não é na montanha, né? Jesus desce numa planície e vai ser o sermão da planície. Agora, olha que legal. O texto imediato, né, anterior, né, imediatamente anterior a Lucas 7, é Lucas 6, 46 ao 49, que é um resumo, tá? Lá de Mateus, capítulo, finalzinho de Mateus 7, quando fala do homem que, né, construiu a casa sobre a areia e do homem que construiu a casa sobre a rocha, tá? E aí, Lucas 7:1 vai dizer que Jesus concluiu essas palavras dirigidas ao povo e entrou em Cafarnaum. Meu cabelo hoje tá alegre, eu lavei. Deixa eu ajeitar ele assim para não ficar aqui, né? Bom, tem uma versão, que é a que tá aqui na King James, tá? Que vai dizer assim: ora, quando ele, Jesus, acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. Eu gosto dessa versão, de que Jesus acabou os discursos aos ouvidos do povo. Por quê? Existe um contraste no texto de Lucas 7 do povo que ouviu e do centurião que ouviu, tá? Então, por isso que eu quis fazer referência a esse tipo a essa tradução. E essa tradução que está aqui na King James, quando ele acabou todas as suas palavras, no caso, né? Ou todos os seus discursos, porque o que vai aparecer lá é palavra ou discurso, lá no original grego, aos ouvidos do povo. Essa expressão está exatamente como está lá no grego, tá? Aos ouvidos do povo. Então, isso aparece lá direitinho e aí entrou em Cafarnaum, tá? Muito bem. Então, Jesus concluiu o sermão, o povo ouviu o sermão e Lucas capítulo 7, versículo 3, vai começar dizendo assim, eu vou para o 2, tá? Eu só quero que você entenda o contraste aí no texto. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. Então, Jesus concluiu o discurso aos ouvidos do povo, então o povo ouviu as palavras e o centurião ouviu falar de Jesus, tá? O centurião é romano. O povo, esse povo aqui, né, essa maioria de povo aqui é tudo judeu, né? Daquela ali, é o povo dali, é o povo do lugar, né? Tá bom? Então, pensa nisso já. Existe um contraste de um povo que ouviu e de um sujeito que ouviu. De novo, tá? E aqui nesse texto não tem a palavra multidão, mas tem a palavra povo, tá? Então tem um contraste entre um coletivo e um individual, tá? Que é o centurião aqui. Personagens do texto. Vamos lá. Jesus, personagens principais. Jesus vai aparecer 6 vezes. Versículo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 6, 2 vezes e versículo 9, tá bom? Jesus. A palavra Senhor, se referindo a Jesus na boca do centurião, o centurião falando, tá? Ele vai chamar Jesus de Senhor 2 vezes, no versículo 6 e no versículo 7, tá? Bom, centurião, 3 vezes, versículo 2, versículo 3, versículo 6. E um referente muito importante
No versículo 9, aquele homem. Aquele homem é o centurião, tá? E o servo? O servo é um personagem que não está exatamente aqui, né? O servo está doente lá na casa do centurião, mas ele é um personagem a quem se faz referência, tá? 5 vezes. Ele é importante no texto, é ele que está doente, né? Então, ele, apesar de não estar na cena presente, ele está não nas entrelinhas, mas ele é importante no texto porque é nele que o milagre vai acontecer, né? É com ele que a coisa vai, né, se dar. Então, a palavra servo vai aparecer no versículo 2, vai aparecer 5 vezes. Versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8 e versículo 10. Sendo que daqui a pouco a gente vai ver que 4 vezes é a palavra doulos, tá? Que é a palavra usada, mais usada no Novo Testamento para servo, tá? Doulos, aquele que serve. Mas na boca do centurião, a palavra para servo é outra palavra com muito mais compaixão, vamos dizer assim, tá? Mais amor, mais compaixão, mais respeito, tá? É muito legal isso, a gente vai perceber isso já já, tá bom? Vamos lá então. Então, versículo 2 diz para nós o seguinte: o servo de um centurião, a quem quem é este? O centurião, tá? Muito estimava, estava doente, quase à morte. Primeira coisa importante, esse centurião é senhor desse servo, tá? Só que esse centurião estimava, aqui é o verbo timau, né? Estimava, tinha em alta estima, tá? Esse servo. Tinha respeito por esse servo, tá? Tinha compaixão por esse servo, gostava desse servo. Então, não é uma relação somente serviçal. É uma relação em que esse servo vai ser chamado de filho, tá bom? Esse servo vai ser chamado de filho pelo centurião, tá? E aqui, a gente já começa a descortinar a personalidade desse centurião, tá? Esse cara que vai correr atrás por outra pessoa. E é isso que Deus foi falando muito ao meu coração, né? Esse cara tá correndo atrás, esse centurião romano, tá? Está correndo atrás pelo seu servo. E as características dele começam a aparecer desde o início, tá? Então, no versículo 2, esse centurião estimava muito a este servo, tá? Então, a primeira característica, esse centurião é alguém que tem sentimento, né? E é alguém que vai demonstrar uma compaixão aqui muito interessante, tá? Não só pelo servo, tá? Mas pelas pessoas à sua volta. Ele é visto assim, tá bom? Então, olha que exemplo para mim e para você. E aí ele diz assim, verso 3. Quando o centurião ouviu, como eu falei, o povo ouviu as palavras de Jesus, o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo, o seu doulos, tá? Então, no versículo 2 é a palavra doulos e no versículo 3 é a palavra doulos. Lembrando que quem tá colocando doulos é o narrador, tá? O narrador que tá contando essa história, tá fazendo essa narração.
E então, esse centurião, ele tem entrada, né? Ele tem amizade nos anciãos dos judeus. Olha só, o centurião é romano. E ele pede, tá, aos anciãos dos judeus, porque Jesus é judeu e ele é um centurião romano. Então ele pede aos anciãos judeus que que falassem com Jesus, né, que pedissem a Jesus que viesse curar o seu servo. Então, naquele desespero de ver o servo quase à morte, ele faz esse pedido aos anciãos dos judeus. E olha que interessante. Versículo 4. Estes quem? Os anciãos dos judeus. Lembra a aula de português, né? Este, esse e aquele são pronomes demonstrativos em português, em língua portuguesa, né? O este é o pronome daquilo que está muito perto. Por exemplo, esta Bíblia é minha, tá? Ela está muito perto, tá? Esse Novo Testamento é meu. Já não está tão perto de mim, tá? E a Bíblia do John Wesley hoje tá longe de mim, tá lá longe. Então aquela Bíblia é minha também, tá? Então o pronome demonstrativo, ele tem esse nome porque ele demonstra a distância do objeto, tá? Ou de alguém. Na narrativa, no texto, quando aparece este, ele está sempre se referindo ao que está próximo, tá? Ao que está mais próximo. Por exemplo, Maria e Joana, tá? Serviam a Jesus. Esta era mulher de Cusa. Esta quem? Joana. Aquela era de Magdala, tá bom? Então, esta é a Joana, é a que está mais próxima aqui. E aquela é a Maria que está lá antes, que está lá na frente, tá? Do texto, da narrativa, tá bom? Certo? Vamos lá, então. Então, os anciãos dos judeus, versículo 4 de Lucas 7, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. O centurião pediu aos anciãos dos judeus que, né, falasse com Jesus. Mas não diz que ele pediu insistentemente, tá? Na verdade, diz que Jesus enviou os anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Pedindo a Jesus que viesse curar o seu servo. E os anciãos dos judeus vão se aproximar de Jesus e vão lhe pedir com insistência. Por quê? O motivo está vindo agora, tá? Continua lendo o versículo 4 aí comigo. Diz assim a minha versão: ele, o centurião, merece a sua ajuda. E o verso 5, na minha versão, diz assim. Eu estou lendo aqui da King James, porque o da King James está exatamente como está lá no grego, tá? E eu coloquei aqui. Na minha versão diz o versículo 5 de Lucas 7. Porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Na versão que está na King James, diz assim: porque ele ama, beba água, ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Lá no original grego, está escrito isso aqui. Ele ama o nosso povo, é o que está escrito lá. E é interessante, porque esse ama que está lá é o verbo agapao, tá?
o mesmo do Sagapó, né? Do eu escolhi você para amar. Então, ele escolheu amar o nosso povo. Ele é centurião. E você já sabe, porque eu já falei aqui em outras lives, que o verbo agapao, no Novo Testamento, ele vai ser utilizado para amor de Deus. Pois é, tô puxando o cordãozinho mais para cima. Ele é usado para amor de Deus. Tá? Então, esse centurião entendeu, né? Entendeu. Tá vendo? Tá percebendo como é que ele tá aqui como modelo? Primeiro, é utilizado para ele o verbo timao, tá? Ele estimava muito esse servo, né? Ele gostava desse servo e por isso essa relação deveria ser muito respeitosa, apesar dele ser senhor desse servo. Talvez esse servo fosse já de uma certa idade, né? Ele tivesse esse servo até como um pai. Talvez esse servo pode ter sido o pedagogo dele quando ele era criança. Isso eu estou fazendo inferência, tá? A gente não sabe nada da idade desse servo. Agora, primeiro então vai aparecer o verbo timao em relação ao servo. E agora vai aparecer o verbo agapao em relação ao povo judeu. Ele ama o nosso povo. E ele ama nosso povo com esse amor desprendido, com esse amor de escolha, tanto que ele edificou, que ele construiu a nossa sinagoga. No caso aqui, o que parece, né, é que o centurião deu dinheiro para a construção, né? Ele não construiu, ele deu dinheiro dele para a edificação dessa sinagoga, né? O centurião pode ser aquele simpatizante, né, do evangelho, das palavras de Jesus, mas como ele era romano, então ele não aproximava, né? Ele devia estar gostando das palavras de Deus, querendo ouvir as palavras de Deus, mas não se aproximava, né? Mas edificou a sinagoga, né? Construiu a sinagoga, deu dinheiro para construir a sinagoga, tá? Eu estou me lembrando agora, existem algumas escavações arqueológicas em que há nome, tá? Algumas sinagogas, há nomes nas sinagogas, e esses nomes são exatamente das pessoas que ajudaram a construir, ofertaram, né? Deram dinheiro ou trabalharam ali para ajudar a construir. Existe isso, tá? Até como antigamente existia isso em algumas igrejas, tá? Tanto católicas como protestantes. Determinados bancos, tá? Tinha o nome daquela família, tá? Era dedicado àquela família porque tinha uma forma de homenagem, né? Ou no vitrô da igreja, embaixo tinha o nome da família, tanto igreja católica como igreja protestante, né? Daqueles que ajudaram, tá? Isso é legal, acho isso bonito. Dá honra, né? Aquele que merece ser honrado. Bom, continuando. Então, ele ama o nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, esse centurião, primeiro, ele é alguém extremamente compassivo, tá? Ele é alguém amável, ele é justo, tá? Ele é desprendido, ele é generoso. Isso tudo por causa do verbo agapao que aparece aqui para ele, tá? Esse amor que é o mesmo verbo utilizado para o amor de Deus, né? Bom, vamos lá. Versículo 6. Então Jesus foi com eles. E aí, então, eles insistem, dizem que o centurião ama o povo, né? Claro, Jesus se identifica, né? E Jesus foi com eles. Quando Jesus, versículo 6 de Lucas 7, já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, olha que interessante. Primeiro, ele estima o servo,
Depois, ele ama o povo. E agora ele tem amigos, que aqui é a palavra philos, tá? Que tá no plural, então vai ser philos, né? Então, ele lhe envia alguns amigos. Então, são palavras, é interessante, são palavras que são palavras muito caras do grego, tá? Então, ele envia alguns amigos, tá? No meio do caminho, para dizer o seguinte para Jesus. E aí vai se mostrar mais um pouco do caráter e da personalidade desse centurião, que, claro, o Lucas aqui está colocando uma provocação, tá? Está colocando esse centurião romano como modelo de caráter. É isso que ele está fazendo, tá? Bom, e aí o centurião diz o seguinte, envia os amigos dizendo, os amigos é que vão falar, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa, tá? Isso são as palavras do centurião que vão ser ditas na boca dos amigos, mas são palavras do centurião, tá? Mais uma característica dele, ele reconhece a sua pequenez, a sua indignidade, tá? O texto de Mateus, capítulo 8, tá? Ele vai dizer que ele é indigno de receber Jesus na casa dele, tá? E aqui ele também diz isso. Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Versículo 7. Por isso, não me julguei digno. Tá vendo? Tá repetindo. Não sou digno, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. É interessante que no Lucas, tá? O texto é mais dramático, tá? No texto de Mateus, o centurião tá falando com Jesus, tá? Se você pode ir lá comigo, lá no texto de Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13, tá? No versículo 5 de Mateus capítulo 8, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Aí aqui o centurião tá na cena, tá? Implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Então aqui o centurião está junto com Jesus e diz que ele não é digno, né? Mas em Lucas, aí vamos voltar para Lucas, porque em Lucas é mais dramático, o centurião de casa envia os seus amigos, mas manda o recado e os amigos falam o recado direitinho, né? Senhor, não se incomode, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, por isso eu não me julguei digno de ir falar pessoalmente. Por isso que é mais dramático, né? Ele se sente mais indigno ainda, tá? E ele chama Jesus de Senhor. O centurião é alguém importante. Quem é um centurião? O que é esse cen, né? Centurião é alguém que tem a seu cargo 100 soldados romanos. Ele deve autoridade a alguém acima dele? Deve. Mas ele preside sobre 100 soldados romanos. Então não é qualquer um. Só que ele chama Jesus de Senhor. E ele diz que ele é tão indigno em Lucas, capítulo 7, que ele nem teve coragem de ir falar pessoalmente com Jesus, tá? Vamos pensar? Eu fiquei pensando nisso. No início, ele pede que os anciãos
vão lá falar com Jesus, ele está no desespero, né? Mas depois, quando Jesus está vindo, ele reconhece a sua indignidade e diz, não precisa ele vir aqui não, né? Não precisa ele vir aqui não. Lembrando que o centurião ouviu falar de Jesus, ele sabe quem é Jesus, e ele sabe quem ele é. E isso fala tanto ao nosso coração, né? É a chamada lá de Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 8, né? Isaías viu aquele que era santo, santo, santo. E Isaías diz, ai de mim que estou morrendo, né? E aqui o centurião faz algo semelhante. Não precisa vir na minha casa, não. Fala só uma palavra. Os meus amigos estão. Fala uma palavra. E o meu servo vai ser curado daqui. Né? Que será que esse centurião não ouviu acerca de Jesus, gente? Caramba, eu fiquei pensando nisso, né? Que fé é essa? E muitas vezes a gente não tem essa fé. O texto vai dizer que Jesus ficou admirado, né? A gente não tem essa fé. Nem os discípulos tiveram essa fé, né? Você que gosta, né, de julgar o Tomé, de condenar o Tomé, lembre-se, se você for lá no final de Lucas e você for lá no final de João, você vai ver que quando Jesus chegou ressuscitado, ressuscitado, os dois estão corretos, Jesus mostrou para os discípulos as mãos, os pés, mostrou o lado para os discípulos, porque sabia que os discípulos não tinham essa fé. Quando o Tomé chega e o Tomé diz, se eu não vir os sinais nas mãos, o lado, só que os outros discípulos tinham visto isso. Foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou. Falou, Pai, seja convosco, e mostrou as mãos e o lado. E Lucas, em Lucas vai dizer que ele mostrou as mãos e os pés. Tá? Então, olha bem. Esse aqui não precisou Jesus mostrar nada para ele, não precisou Jesus nem chegar perto dele e nem ir à casa dele. E ele vai dizer, diga, porém, uma palavra e o meu servo será curado. E aí é aquilo que eu falei. Os amigos estão passando para Jesus aquilo que o centurião falou. E no versículo, aqui no versículo 7, meu servo não é a palavra doulos, é a palavra pais. Pais ou paidós. Essa palavra paidós, tá? Que no grego moderno é pedós, é da onde vem pedagogia, pediatria, tá bom? É a palavra criança ou filho. Então, esse centurião chama o seu servo de seu filho. Tá? Então, esse servo é considerado na casa como alguém da família, tá? E aí eu fui pesquisar, né, no Novo Testamento, existem outros textos em que o servo vai ser chamado com esse vocábulo, tá? Pais ou paidós, né? E é interessante isso, tá? Na boca do centurião, ele não é doulos, um servo comum. Na boca do centurião, ele é um servo filho. E um detalhe, no texto de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao 13, não aparece doulos. As 3 vezes que vai aparecer a palavra servo lá, que estão, vai ficar na descrição do vídeo. Mateus 8, versículo 6, versículo 8 e versículo 13 é a palavra pais. Pais, paidós. Tá? É a mesma palavra. Quando eu digo pais, paidós, é a mesma palavra. Tá? Percebe? Então,
esse servo é um servo filho, um servo considerado na casa, amado na casa, estimado na casa, né? Respeitado na casa, né? Como alguém importante ali. E aí essa compaixão desse centurião, né? Exala no texto, né? Esse cara é um modelo de comportamento, de caráter, né? De alguém que corre atrás por outro, né? E nessa manhã é o comportamento desse homem que quer ensinar para nós, né? Nesse novembro azul, né? Aos homens que estão assistindo e a nós mulheres também que estamos aí assistindo e eu que estou aqui falando, tá? Bom, e olha que interessante, continuar a leitura. Lucas 7, versículo 8. E agora o centurião vai falar do seu dia a dia, né, daquilo que ele faz. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Lembrando que ele tem 100 soldados, por isso ele é um centurião. E digo a este, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, aqui é doulos, porque ele está usando um exemplo, faça isso, e ele o faz. Então, vê, o meu servo aqui ele está usando como exemplo, não é o servo a quem ele estima. Ao ouvir estas palavras, Lucas capítulo 7, verso 9, Jesus ficou admirado com aquele homem. Aqui é o verbo taumazo. Taumazo é, né, como diz na Libras, né, admirado. Jesus ficou admirado com aquele homem. Quero parar aqui. Eu fui pesquisar. Este versículo, Lucas capítulo 7, versículo 9, e o outro texto paralelo a esse, Mateus capítulo 8, versículo 10. São as duas únicas vezes em todo nos evangelhos, no caso, né? Nos 4 evangelhos, em que Jesus fica admirado de forma positiva com o exemplo de alguém. É só aqui. Só em Lucas 7, versículo 9 e Mateus 8, versículo 10. Todos os outros textos de alguém que ficou admirado é alguém que ficou admirado com Jesus. Pilatos ficou admirado, a multidão ficou admirada, os discípulos ficaram admirados, José e Maria ficaram admirados, tá? Essa aqui é a única vez em que Jesus ficou admirado pelo exemplo de alguém. Isso é muito forte. Tem um outro texto em que Jesus ficou admirado? Tem, mas é de forma negativa. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Jesus está lá em Nazaré. E ele não, o texto diz, né? Vamos lá? Marcos, capítulo 6, versículo 6, que aí eu vou ler exatamente o que está lá. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Que diz assim. Vou ler o versículo 5 e o versículo 6, tá? Vai ficar na descrição do vídeo. Marcos capítulo 6, verso 5, verso 6. Jesus não pôde fazer ali onde? Em Nazaré, nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Então aqui, Jesus se admira da incredulidade do povo de Nazaré. Lembrando que Nazaré era a cidade de Jesus.
Não é isso? Se você for ler aí, Marcos capítulo 6, é o texto que fala que Jesus é rejeitado em Nazaré. Então, preste atenção nisso, tá? A gente só tem nos 4 evangelhos 3 textos dizendo que Jesus se admirou. Um negativo, que é esse aqui, Marcos capítulo 6, versículo 6, Jesus se admira da incredulidade. E 2 positivos, que são, na verdade, textos paralelos, em que Jesus se admira da credulidade. Jesus se admira da fé. Jesus se admira com a fé de um homem estrangeiro, romano, caramba, mas que fazia diferença naquele tempo. Fazia diferença em casa, certamente fazia diferença no trabalho, fazia diferença, né, no trato com os servos, fazia diferença no trato com os judeus, não sendo judeu. Jesus, nesse dia, está convocando eu e você para a gente fazer diferença, né? Para a gente fazer diferença, tá? Ai, ai. É forte, né? É forte. Deixa eu terminar de ler, porque aí eu quero te falar algumas impressões que vieram ao meu coração, em forma de perguntas, tá? Em forma de afirmações. De novo, Lucas 7:9. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, o povo está aqui de novo, tá? Disse. Então, de novo, aqui não tem multidão, né? Mas tem a palavra povo, que aparece no versículo 1 de Lucas 7, ou seja, povo está no início do texto, e povo vai aparecer no versículo 9, já quase no finalzinho do texto, tá? Então, ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus está contrastando a fé de um estrangeiro com a fé dos naturais, né, de Israel. E está falando para o povo acerca de um homem que nem, no caso de Lucas, nem na cena apareceu. Esse homem está longe. Esse homem se acha indigno. Em Lucas, em Mateus, esse homem está falando com Jesus. Mas em Lucas, ele se acha totalmente indigno até de estar na presença de Jesus. Pois é. Vamos lá. Versículo 10. E quando os que tinham sido enviados, quem é que tinha sido enviado? Os amigos, tá? Os amigos. Primeiro, tinham sido enviados no versículo 3, alguns anciãos dos judeus. Segundo, no versículo 6, quem tinha sido enviado? Quem aqui, né? São os amigos, alguns amigos desse centurião. E o versículo 10 diz: quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, que no caso aqui são os amigos, né? Não são lá os anciãos dos judeus, voltaram para que casa? A casa do centurião. E encontraram o servo, o doulos, curado. Talvez esses amigos, né, fossem ali os vizinhos do centurião,
a quem o centurião fez, né, amigos. A quem o centurião, com todo esse, né, com todo esse desprendimento, com esse amor de Deus, com essa humildade, com essa compaixão, com esse respeito ao próximo, com essa amabilidade, né? Ai, ai, ai. Com esse sentimento de estima, com esse sentimento de reconhecer o outro superior a si, né? Tenha feito dos seus vizinhos seus amigos. E também fez dos judeus seus amigos, né? Dos anciãos dos judeus seus amigos, daqueles que frequentavam a sinagoga seus amigos. E de Jesus, né? Seu amigo também. Isso me comove bastante, porque a gente não está falando de Jesus. A gente está falando de um homem, né, estrangeiro, que tinha um trabalho, que tinha uma casa, que morava num lugar. A gente está falando disso, né? Porque às vezes, quando a gente fala de Jesus, que foi homem, que encarnou a minha carne, né? Que foi homem, que foi ser humano como eu sou, aí algumas pessoas falam assim, ah, mas é Jesus, né? Só que aqui a gente está falando de alguém que não é Jesus, é um homem que correu atrás para ajudar outro homem, né? Que na relação serviçal estava abaixo dele, mas no seu coração não estava abaixo dele, né? Era alguém a quem ele estimava, e por essa estima ele corre atrás para pedir por esse servo a quem ele estimava, a quem ele respeitava, a quem ele, né, tinha consideração como gente, como ser humano. Então, nessa manhã, que você possa, né, ter o outro em alta estima, ter o outro em alta consideração. Existe a fé nesse homem, porque também nesse homem existe amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que fé, esperança e amor, né, é uma tríade, né, 3 coisas, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, mas a maior destas é o amor. E isso, esse homem tinha. Esse homem tinha amor, porque aparece no texto. No versículo 6, ele ama o nosso povo. E por ter amor, ele tem fé, uma fé genuína, né? E certamente ele tem esperança também, tanto teve, né, que o servo foi curado. E aí algumas coisas vinham ao meu coração, né? A primeira é que esse homem, ele entendeu o evangelho, né? E essa é a convocação para esse dia, que a gente entenda o evangelho, né? Ele entendeu. Outra coisa é que nem sempre o modelo de fé é aquilo que a gente espera, está dentro de uma caixinha, né? Esse homem não era judeu, esse homem era um estrangeiro, centurião romano, né? Trabalhava para o Império Romano, portanto é do povo inimigo, vamos pensar assim, né? Mas ele é modelo de fé. Ele faz toda a diferença no meio de um pessoal lá que, né, não fazia muita diferença não, os romanos. E outra coisa que me vinha é, será que hoje eu, Alessandra, isso tocou muito forte no meu coração, meus irmãos, porque eu sou cheia de erros, né? Como você também é, né? Será que hoje eu, Alessandra, causaria admiração em Jesus pela minha fé?
pelas coisas que eu faço, pelo meu amor, por ter em autoestima todas as pessoas, por considerar os outros superiores a mim, né? Será que hoje eu causaria admiração em Jesus? Essa admiração positiva em Jesus? Fica aí pra gente pensar, né? Então que hoje a gente possa correr atrás por alguém, não é? Vamos fazer isso nesse dia, porque esse homem aqui está nos desafiando a isso, a que a gente corra atrás por alguém. Pensa em alguém que hoje você pode ajudar, pensa em alguém que está necessitado de alguma coisa, né? De algum gênero alimentício, de alguma coisa, ou de um abraço, ou de um telefonema, ou de um auxílio, né? Ou de algum homem, você que é homem, né? De falar com o outro, oh, olha só, vamos junto ao médico, né? Vamos junto lá nesse Novembro Azul, vamos nos cuidar, vamos lá, eu vou contigo, vamos embora lá, né? Vamos resolver esse negócio, essa parada aí, vamos fazer os exames, que de repente o outro homem está só precisando do empurrãozinho, né? Vamos lá, eu vou contigo para te ajudar. Ou de repente, você quer chamar alguém para ir à igreja, né? Quer chamar alguém para ir na tua comunidade religiosa, vamos lá. Você vai gostar, vai ser bom, né? Chame alguém, né? Acho de alguém hoje, né? Eu já estou pensando aqui que, né? Que nesse dia a gente faça isso. E aí, eu estou gravando esse vídeo, né? Mas ele está sendo lançado aqui hoje, no dia 20 de novembro, né? Que é o dia que o dia que passou-se a comemorar o Dia da Consciência Negra. Né? Tem uma fala que a gente vê, né? Os posts lá no Facebook, né? De que é preciso entender a consciência humana, né? A consciência humana. O quão humanos nós temos sido, né? Porque todos esses movimentos, né, da consciência negra, né, dessas questões, são porque pessoas como esse centurião aqui não apareceram, né? Apareceram pessoas que causariam admiração negativa em Jesus, e aí a gente tem todas essas questões, né? Então que nesse dia, né, a gente pare para pensar e a gente arranque de nós ainda qualquer resquício, né, qualquer resvalo que ainda exista, né, de racismo, né, de qualquer tipo de preconceito, né, e que a gente possa aí, né, ajudar, a gente possa aí, ó, vamos lá, ter fé, esperança, amor, ter respeito ao nosso próximo, né, que a gente possa ser compassivo, ser amável, ser justo, né, que a gente possa reconhecer o outro, que a gente possa ter estima e, acima de tudo, a gente ame com o amor de Deus. Porque esse homem aqui amava com o amor de Deus. Tá bom? Beijo no teu coração. Que Deus te abençoe nesse dia. Beijo da Alessandra para você. Segunda-feira a gente volta aí, se Deus quiser. Mais um beijo.